Boa noite, mulheres. Estamos aqui com mais um Momento com Você, Mulher. No ano passado, 2019, nós fazíamos quase todas as segundas-feiras um Momento com Você, Mulher. E esse ano nós estamos dando início hoje e nos preparando para que todos os meses possamos ter uma noite como essa, um momento com você, mulher. Você vai ficar sabendo sempre quando estaremos anunciando e também convidando você a estar conosco. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós queremos meditar com você um pouco da palavra de Deus, que é o que mais nos dá alegria e paixão. Falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, desafiar você, mulher, a andar com Deus. E essa noite eu convido você, se você tem a sua Bíblia ou você escute a palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, eu vou ler alguns versículos que nos diz assim: Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhe: Para que saias formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Essa história, desde a minha adolescência, eu aprendi aqui a confiar em Deus. Era uma das passagens bíblicas que mais me incentivava a enfrentar os obstáculos dessa vida. Eu quero deixar com você 3 pontos: escolha, desafio e confiança. Nós poderíamos falar aqui, e começa essa história maravilhosa registrada na palavra de Deus, mostrando
o poder de Deus, mostrando que o domínio desse mundo está nas suas mãos. No capítulo 16, 17, 18, quando ele começa a escolha de Davi, quando ele começa aqui o desafio do Golias, e quando Davi é enviado a seus irmãos, e quando Davi enfrenta o Golias. Nós poderíamos falar de guerras, nós poderíamos falar de gigantes, nós poderíamos falar várias coisas nesse texto. Nós poderíamos falar da roupa de Golias, mas nós queremos falar do exército de Deus. O exército de Deus que ele se prepara, ele se depara para enfrentar os filisteus. Nós vimos no Velho Testamento muitas batalhas, o povo de Israel enfrentando os adversários. E aqui é uma delas. O que nós aprendemos quando o povo de Deus, Israel, com Saul, ele conhece os adversários e ele ouve, não todos os filisteus, ele ouve a voz de um, que é Golias, que desafia o povo de Israel, que desafia Saul, que desafia aquele povo de Deus escolhido para vencer, escolhido para lutar. Mas quando o povo de Deus, com o seu líder Saul, vê e se depara com o que Golias, o gigante, se apresenta desafiando, eles espantaram-se e temeram muito. Mas quando eles ficam escondidos, eles recuam, eles ficam observando. Há um homem que Deus escolhe para enfrentar o Golias. Há um homem que no capítulo 16, Deus já havia falado a Samuel, porque Deus já estava no processo de mudança de rei do seu povo. E ele fala a Samuel. Samuel vai até Jessé. Lá está o futuro líder do meu povo. E Samuel vai. E quando ele chega na casa de Davi e se apresenta aos filhos de Jessé, aqueles fortes, aqueles que são preparados para a guerra, mas Deus fala com Samuel, não é nenhum desses. A mesa está arrumada e Jessé fala, Samuel fala a Jessé, são só esses? Samuel diz, não, tem um pastor de ovelhas que está cuidando do rebanho. Traz ele, franzino, pequeno. Mas quando ele vem, Deus fala a Samuel, esse é o escolhido. E no próprio capítulo 16, Saul já havia sentido que o fim dele estava se aproximando. E ele perturbou-se muito. E ele buscou pessoas que acalmassem o seu coração. Davi tocava harpa, tocava hinos. Davi tinha intimidade com Deus e foi chamado. E ele acalmava o coração de Saul já, antes de Saul ir para a batalha. E o texto que nós lemos, Saul enfrentando o exército dos filisteus, ele levou 3 irmãos de Davi para a luta, filhos de Jessé. Aqueles grandes, aqueles fortes, estavam lá no campo. E Jessé falou a Davi, vai levar alimento para seus irmãos.
E Davi chega lá e se depara com esse quadro. A tropa de Israel, liderado por Saul, escutando Golias afrontando o exército. E ele fica preocupado e ao mesmo tempo nós podemos dizer que até talvez irado de ver aquela cena. E lá no versículo 26 do capítulo 17, Davi diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele falou: gente, vocês não estão vendo que esse homem está afrontando o Deus vivo? A coragem de Davi vinha de uma vida que vivia íntima com Deus. A coragem de Davi vinha de um homem que cuidava das ovelhas e já tinha enfrentado alguns desafios de animais que vieram para pegar as ovelhas, e ele conseguiu enfrentar o urso, enfrentar o leão. Ele fala com os irmãos, tipo, vocês não vão fazer nada? Um dos irmãos fala assim: mas o que é isso? Você veio aqui só para assistir de camarote a batalha? Não, eu vim aqui para trazer alimentos, mas eu estou vendo que Deus me trouxe aqui para algo a mais. Davi já havia sido escolhido. Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Davi estava diante de um desafio. Davi se apresenta. Saul fica sabendo que Davi quer enfrentar. Saul tenta colocar toda a roupa de um cara que vai lutar como Golias, capacete, coloca toda aquela roupa de guerra, mas Davi diz: não consigo, eu tenho as minhas armas para lutar. E nós sabemos da história, ele cuidava, sua arma eram pedrinhas, sua arma era, como se diz os meninos aqui no Rio Grande do Sul, o bodoque. Sua arma, talvez a espada dele era um pedaço de pau. A sua arma era a coragem de que Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, Ele nos prepara para a batalha. Ele nos dá as armas certas. Muitas vezes, quem está nos vendo fala: mas desse jeito você não vai conseguir. Desse jeito, aonde que você vai chegar? Mas Davi olhou para o Deus vivo. E ele buscou as pedrinhas no riacho. E ele veio, e Golias veio e desafiou ele: quem é tu? Eu vou dar você, o teu corpo, a tua carne aos cães. E nós sabemos que Davi disse: você vem assim, mas eu vou em nome do Deus vivo. E ele rodou, como nós vimos a história. E quando a gente conta a história de Davi para as crianças, e rodou uma, e rodou duas, e rodou três, e ele lançou, e deu na fonte do Golias, e o Golias caiu, e ele foi, e o exército de Israel ajudou, e cortaram a cabeça, e a vitória veio do céu. Se nós fôssemos olhar, não teria condição, mas ele foi escolhido. Ele tinha um desafio e ele enfrentou. Ele teve confiança no Deus vivo. Qual é o teu Golias? Qual é o seu desafio? No mundo tão difícil, no mundo tão conturbado, no mundo que as pessoas não estão mais sabendo qual é o sonho, qual é o desafio, qual é o
mas você e eu sabemos que há um Deus Criador, sustentador, Salvador, não há outro além do nosso Deus. E esse Deus é esse Deus que conta a história de Davi que enfrentou Golias. Todos nós temos o Golias para enfrentar. Qual é o teu? É o relacionamento? Um dos pontos desafiadores nesse mundo é relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento no mundo do trabalho, relacionamento. Mas você pode vencer buscando sabedoria, discernimento, coragem, quebrantamento, humildade e um coração cheio do amor e do perdão de Jesus. Nós fazemos tantas coisas erradas, nós fazemos tantas coisas que entristecemos a Deus. Ele continua nos amando e dizendo assim: filha, eu estou aqui, faça como o meu manual te ensina. Enche o teu coração do amor de Jesus e do perdão. Você vai perdoar, você vai amar, você vai procurar viver um relacionamento sadio. Você vai vencer o bem, o mal com o bem. Você vai vencer o mal com o bem. A pessoa pode mostrar uma cara, um rosto que não está legal, você vai abrir um sorriso, porque você quer ver ele bem, você quer ver o teu marido bem, você quer ver os teus filhos bem, porque Jesus nos ensina assim. Não deixe esse gigante da amargura, do ódio, da raiva, do desentendimento estragar os teus relacionamentos. Financeiro. Vivemos num mundo tão difícil, na área financeira, desemprego, mas servimos a um Deus que não haverá impossível. Comece com o que você tem, faça o que você sabe, vá à luta, não tenha vergonha, Deus está contigo. Não espere terminar ou esperar a chance de fazer uma faculdade. Comece com o que você tem nas suas mãos. Deus é contigo. Davi era franzino, Davi era pequeno, Davi, aos olhos dos homens, ele não tinha condição, mas ele foi escolhido rei. Não tenha medo. Nunca é tarde para você voltar a estudar. Nunca é tarde para você voltar a lutar por um trabalho que você sempre quis. Comece. O ano está começando. Levante, olhe para cima, clame a Deus, busque a palavra, se alimente. E essa força que vinha para Davi, vinha do Deus vivo. E a força para a gente vencer esse mundo vem da palavra, vem do joelho no chão. Ele atende a nossa oração. Ele faz o melhor para os seus filhos. Nós sabemos que o mundo virtual, a tecnologia nos assusta. Mas se nós estamos vivendo esse tempo, Ele me capacita, Ele te capacita. Basta você confiar. Davi confiou. Senhor, eu estou aqui, enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, eu quero vencer, eu quero triunfar, eu quero viver e ser feliz. Foi para isso que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e derramar o sangue precioso para nos dar vitória em Cristo Jesus. Nós podemos ver também que hoje o mundo enfrenta o Covid. E muitos estão com medo. Mas com Jesus, nós somos cobertos, lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus.
Um sangue que cura, que liberta e que salva. Eu não tenho medo, eu confio em Deus. Se chegar a mim, se der positivo um exame, eu sirvo a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e pode me curar, e pode me libertar, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E seja o Covid, seja qualquer doença, e Ele me levar, Ele está me esperando, porque Ele foi preparar o lar celestial para todos nós. E nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Eu estou terminando, e eu quero dizer para você, você é escolhida, você é escolhida. Você já aceitou Jesus, você já crê num Deus vivo, você é escolhida. Os desafios que estão diante de ti é para serem vencidos. Tenha confiança em Deus. Lute com as armas que nós temos. O nosso Deus é o mesmo Deus de Davi. Não há gigantes que nós não podemos derrubar no nome precioso de Jesus. Muitos olham para nós e acham que não temos condições, mas quando Deus nos escolhe é para triunfar, é para mostrar quem Ele é, e é Ele que nos capacita. Eu quero orar por você. E você que está nos assistindo nesse momento, você possa estar dizendo: Senhor, perdoa a minha pequena fé, renova minhas forças, e que nesse ano de 2021 eu tenha uma história para contar. Eu derrubei todos os Golias que vieram e se defrontaram perante mim, porque eu creio no Deus vivo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te louvamos, bondoso Deus, porque Tu és o nosso Deus, Criador, sustentador e Salvador. Não há outro além de Ti. Tu conheces cada vida, Senhor, que está aqui, junto comigo, se alimentando da Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, nos ajuda a olhar para o Deus vivo, nos ajuda a nos alimentar e a Te conhecer, a Tua palavra através da Bíblia, Senhor. Nos ajuda a dobrar os nossos joelhos e colocar no Teu altar os nossos sonhos, colocar no Teu altar os gigantes, colocar no Teu altar os nossos medos, buscar coragem em Ti. Ó Senhor, eu preciso só de Ti. Ó Senhor, é contigo que eu serei mais do que vencedora em Cristo Jesus. Que seja esta oração de cada mulher nesse momento, que cada mulher tenha uma história para contar durante esse ano de 2021 que estamos iniciando. Sonhos, vitórias, porque buscaram coragem, ânimo e olharam somente para Ti. Perdoa os nossos pecados, dirige a nossa vida, Senhor, preencha o nosso vazio, e que jamais venhamos a duvidar do Teu poder e das Tuas maravilhas. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E no mês de fevereiro nós anunciaremos mais uma noite como essa, com uma mensagem para você, mulher.